Você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por este domingo, por esse mês que se inicia. Consagramos, Senhor, o nosso mês ao Senhor. Eu te peço, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre toda a igreja, que este seja um mês extraordinário para a Tua igreja, um mês da manifestação do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua graça, um mês de provisão, de derramar de bênção sobre a Tua igreja. E a Tua palavra nos ensina, Senhor, que os nossos acessos nos são dados através de chaves, e a chave é a Tua palavra. Então é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que esclarece, é o conhecimento que dá a capacidade de entrarmos e usufruirmos das Tuas bênçãos. Então eu te peço, Senhor, nos dê conhecimento da Tua palavra nesta manhã, nos acrescente um pouco mais, Senhor, daquilo que está no Teu coração para a Tua igreja, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. No último dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. O dia 31 de outubro também existe uma cultura americana, norte-americana, que está se espalhando, pelo mundo, que é a celebração do Halloween. E o Halloween é uma festa, dedicada ao ocultismo, à bruxaria, e que muitos acreditam que não tem nada a ver. E os nossos filhos, por exemplo, dentro das escolas, são induzidos a se vestirem, fantasiarem-se de algum tipo de monstro, alguma fantasia assim, que aparentemente é inocente. Mas eu creio que todas as coisas são espirituais. E a deformação que o inimigo das nossas almas produz na nossa vida não é apressada. E ele não tem a intenção de fazer tudo de uma vez só. O inimigo nos deforma através de pequenas concessões que nós vamos dando. Eu costumo brincar, falando sério, que no inferno existe um departamento chamado nada a ver. E é o nada a ver. As pequenas concessões que nós vamos dando. Nada a ver a gente se vestir de tal ou de forma, nada a ver a gente tomar aquele negocinho, nada a ver a gente frequentar aquele lugar, nada a ver a gente falar determinadas palavras, nada a ver. Só que são as pequenas concessões que nós vamos dando no nada a ver, que de repente a gente olha e já não se encontra mais, não se reconhece mais. Tomamos a forma do mundo, porque a cultura do reino de Deus é uma contracultura ao que está posto. E a palavra fala em Romanos que nós não devemos tomar a forma deste mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Então, não se amoldem. Na verdade, a conformação com a cultura do mundo é uma deformação da cultura do reino em nós. Então nós vamos nos deformando. Eu já vivi essa experiência na minha vida, porque eu sou criado num lar cristão. Então eu conheço o Evangelho como uma cultura, apesar de ter levado 30 anos para ter uma experiência com o Deus do Evangelho,
A cultura do Evangelho sempre esteve em mim, porque eu fui educado segundo os preceitos do Evangelho. O que diz a palavra? Instrua a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer não se desviará dele. A palavra está falando para instruir as nossas crianças na cultura do reino, no ensino da palavra. Mas mesmo assim as más companhias corrompem os bons costumes, não é o que diz a palavra? Então eu, particularmente na minha vida, fui educado numa cultura de reino, mas quando eu me desviei totalmente e comecei a andar no mundo, eu comecei a perceber devagar que coisas que para mim eram valiosas, de repente eu não fazia mais. Coisas que era uma cultura que estava dentro, que é intrínseco, que a gente faz naturalmente, porque a gente tem a educação no reino, no Evangelho, pela palavra. Mas de repente a gente começa a fazer, e aquilo já não nos provoca mais um pensamento, isso não é para mim. Quer um exemplo? Palavras torpes, palavrões, por exemplo. Na minha casa, falar palavrão era uma pena capital. Se o meu pai ouvisse qualquer palavra, e não precisava nem ser palavrão daqueles cabeludos, palavra torpe, na minha casa eu cresci como uma regra, uma lei, é proibido, não se fala. No mundo isso é normal, é comum. Palavras geram ambientes, palavras criam, como palavras destroem. Mas quando eu estava no mundo é normal, todo mundo fala um palavrão, todo mundo fala muitos palavrões, tem gente que só fala palavrão. Então você começa a conviver e você começa a falar. No início eu falava, era amargo, estranho. Daqui a pouco eu já estava falando normalmente. Eu me lembro um dia que foi engraçado. Eu tinha acabado de me converter, estava vivendo assim as experiências novas com o Senhor, mas o processo de transformação também é gradual, não é instantâneo. E aí um dia eu estava num culto maravilhoso, uma ceia como hoje, lá na Palavra Viva, só de pastores, líderes, e um culto que o Bispo Flori fazia, e aí ele terminou o culto, aquela emoção, sabe aquele culto maravilhoso, e aí um pastor perguntou para mim, e aí o que você achou do culto? E eu falei, bom para... Escapou, gente. Fiquei vermelho com vergonha e pensando, meu Deus, como a gente se deforma. E aí eu tive que começar a fazer um treinamento de cuidado e controle para ir eliminando o vocabulário torpe. Mas essa consciência de que já não nos cabe mais. Para todo o resto é assim. Então é por isso que a palavra fala para nós vigiarmos. É por isso que a palavra fala que entre nós não deve haver sequer menção de palavras imorais, de pensamentos. É por isso que a palavra nos ensina a refletirmos e a rejeitarmos qualquer tipo de pensamento, porque pensamento gera comportamento. Mas, se nós não cuidarmos, nós vamos dando pequenas concessões e daqui a pouco a gente olha e está deformado. Essa questão do Halloween é só uma para você dar, porque aparentemente é inocente, não tem nada a ver, mas a gente vai gerando, vai dando concessões e daqui a pouco a gente não percebe que na verdade é muito sério esse tipo de coisa. O dia 31, na verdade, o que eu queria falar é que o dia 31 de outubro nós comemoramos como igreja a data da Reforma Protestante. Este ano agora comemoramos 505 anos da Reforma Protestante e ela é celebrada no dia 31 de outubro. A Reforma Protestante foi aquela que deu a nós a oportunidade de termos a palavra de Deus traduzida em todas as línguas. Antes da Reforma Protestante, a Bíblia Sagrada era uma exclusividade do clero, do sacerdócio, ou dos raros, nos dias do século XVI, que conheciam o latim. Porque a Bíblia ou era o grego, o aramaico e o hebraico, ou era o latim. E o povo não sabia latim, quem sabia era o clero. Então havia uma restrição de conhecimento, uma retenção do conhecimento. E a Reforma Protestante, ela veio com o interesse de dar ao povo acesso à palavra de Deus.
E quem pregou as 95 teses não começou com ele, e na verdade começou muito antes o movimento, mas ele é dado como aquele que representa o movimento da Reforma Protestante, Martinho Lutero. Em 1517, então, ele cravou numa catedral as 95 teses da Reforma Protestante. E Martinho Lutero tinha um amor especial pela carta de Paulo aos Romanos. E ele dizia que a carta de Paulo aos Romanos é a peça mais importante do Novo Testamento. Porque a carta de Paulo aos Romanos, a maior parte dos estudiosos confirmam que a carta de Paulo aos Romanos é uma síntese do Novo Testamento, do Evangelho. Então, na carta aos Romanos, você tem ali todo o Evangelho numa carta. O que é o Evangelho? O Evangelho do Senhor Jesus, que é aquele que promove dentro de nós uma transformação. É uma transformação interior que fatalmente vai se manifestar naquilo que chamamos de testemunho, em ações exteriores que comprovam que agora nós somos nova criatura. Esse Evangelho de Cristo Jesus, que dentro de nós então produz esta transformação, e Lutero acreditava ser a carta aos Romanos a principal peça, a mais importante, aquela que esclarece plenamente o Evangelho. 200 anos depois da Reforma Protestante, um homem chamado John Wesley estava na Inglaterra, em Londres, ouvindo uma mensagem, estava num culto como este nosso de hoje, muito menor, poucas pessoas, e naquele culto ele ouviu um pastor lendo o comentário de Martinho Lutero acerca da carta de Paulo aos Romanos. E enquanto ele ouvia aquele pastor pregando e falando sobre o comentário, o artigo que Lutero tinha escrito sobre Romanos, ele teve uma experiência a qual ele chamou de o coração queimando. Naquele dia ele sentiu o seu coração queimando, e daquele dia em diante, esse homem chamado John Wesley, os 50 anos seguintes, ele pregou uma média de 3 sermões por dia, mais de 40 mil sermões, nunca mais parou. A partir dele nasceu o movimento metodista, que hoje tem mais de 70 milhões de membros. Um homem que sentiu o seu coração queimar, ouvindo a palavra de Deus. Isso me traz à memória os 2 discípulos no caminho de Emaús, que quando Jesus se manifesta e sai da presença deles, um olha para o outro e disse: você não sentiu que o nosso coração queimava, enquanto ele falava sobre ele e nos expunha as Escrituras? O meu desejo é que isso aconteça sobre a igreja do Senhor Jesus. Um dia eu estava sentado aí onde você está, e o meu coração queimou diante de uma palavra, eu nunca mais fui o mesmo. Talvez hoje seja o dia em que o seu coração vai queimar de uma forma como nunca antes aconteceu, e este é o sinônimo, este é o símbolo, este é o sinal do batismo com o Espírito Santo de Deus, que é de fogo. Jesus nos batiza com fogo, diz a palavra do Senhor. É esta chama que começa a arder, e nós nunca mais somos os mesmos. Começa uma transformação extraordinária e poderosa interior, e vai se manifestar. Ninguém mais segura uma brasa que está quente, soprada pelo Espírito de Deus. Agora é importante que a gente fale que a carta de Paulo aos Romanos tem um contexto histórico, e o contexto histórico desta carta diz respeito a um dos impérios mais cruéis, perversos, iníquos que essa história da humanidade já viu, que é o famoso Império Romano. Paulo escreve a carta aos Romanos no ano 54 a 59, os estudiosos acreditam. E neste período da história da humanidade, entre o ano 54 e 59, de 54 a 68, governou o Império Romano um homem chamado Nero. E Nero foi um dos imperadores mais cruéis da história da humanidade.
A história, a biografia de Nero conta que Nero matou o seu irmão porque tinha medo que ele pudesse tomar o seu lugar no trono. A história de Nero, a biografia de Nero conta que a sua esposa estava grávida, perto de ganhar o bebê, e ele lhe chutou, e lhe matou ela e a criança. Nero matou a sua própria mãe, acreditando que ela estava conspirando contra ele. Nero incendiou a cidade de Roma, e os estudiosos dizem que ele assim o fez porque ele desejava construir uma cidade de acordo com a sua vontade. Então ele resolveu incendiar e matar milhares e milhares de pessoas, e precisava achar um bode expiatório para culpar pelo incêndio, e diz a história que ele culpou os cristãos pelo incêndio, e começou a crucificar os cristãos de dia e de noite, acendê-los ainda vivos, como uma chama, uma vela para iluminar a cidade. Os cristãos morreram crucificados e queimados vivos, para satisfazer o desejo de um louco. Paulo escreve a carta aos Romanos e diz a palavra que, nesse contexto, o Paulo que está escrevendo a carta aos Romanos vai ser morto em Roma. E como ele era um cidadão romano, Nero, para lhe dar uma morte um pouco mais justa, porque ele não poupava nem os seus, decapitou Paulo em Roma. Pedro, alguns acreditam que foi morto no mesmo dia, e se não foi morto no mesmo dia que Paulo, foi morto certamente também em Roma, e a história conta que ele foi crucificado de cabeça para baixo. O que você está querendo dizer com isso, Fernando? Eu estou querendo dizer que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita num contexto histórico de crueldade, de injustiça, de perversidade, de iniquidade do tempo, da história da humanidade. E quando nós olhamos para as profecias bíblicas a respeito do dia da volta do Senhor Jesus, o entendimento que nós temos é que, próximo da volta do Senhor Jesus, a igreja não vai dar tanto glória a Deus, a igreja vai dar mais, ai meu Deus. Serão dias difíceis. Jesus falou que os dias serão dias de esfriamento do amor, por causa do aumento da maldade. Paulo escreveu a Timóteo, um jovem pastor que estava pastoreando a igreja, difícil naqueles dias em Éfeso. Ele disse o seguinte: nos últimos dias os homens serão cruéis, irreconciliáveis, perversos, desobedientes aos pais, inventarão maneiras de fazer o mal. E o texto de Paulo a Timóteo, quando ele fala sobre isso, ele diz que isto vai acontecer, e ele não declara que Deus vai intervir antes do tempo. O que Paulo deixa bem claro a Timóteo é o seguinte: Timóteo, os homens serão maus, mas importa que você não seja. Os homens serão cruéis, mas importa que você não seja. Os homens serão irreconciliáveis, mas importa que você não seja. O amor do mundo esfriará, mas importa que o seu não esfrie. Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pedro, antes de ser crucificado de cabeça para baixo, escreveu sobre Ló, que era um homem justo, que se angustiava na sua alma justa, diante de um cenário caótico de Sodoma e Gomorra, que estava destinada para o fogo, assim como os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, também estão destinados para o fogo da desavença, o fogo das guerras, o fogo das rebeliões, o fogo das discórdias. Mas havia naquele lugar de Sodoma um homem justo que se angustiava na sua alma justa, e ele não se corrompeu com aquele mundo injusto. Então é necessário que, diante de um tempo de impiedade e de crueldade, se levante uma igreja que não se corrompa com o mundo, mas mantenha o seu amor intocável. É nesse contexto que Paulo escreve o que eu acabei de ler para você. Nesse contexto, Paulo escreve para a igreja. Ali em Roma havia cidadãos gregos, romanos, de outras nações, judeus convertidos
ao Evangelho, homens de várias culturas, mas que se converteram ao Senhor. E aí Paulo vem com uma carta para a igreja. Vocês me conhecem, eu sou um pastor desta igreja, mas eu tenho uma veia muito evangelística. Normalmente, as mensagens que eu prego têm a ver com uma palavra evangelística chamando aqueles que estão fora para dentro. Hoje eu gostaria de dar uma palavra exclusiva para aqueles que já estão dentro, para aqueles que já são igreja do Senhor, para aqueles que já reconhecem e confessam o nome de Jesus. No mundo, como diz a palavra, de uma geração corrompida e depravada, um mundo que vai se deformando, um mundo onde as injustiças vão se proliferando, existe uma palavra para a igreja. Nesse contexto existe uma palavra, e a primeira palavra que eu quero deixar para você, ações que protegerão a igreja, é que o amor deve ser sincero. Um amor que não haja hipocrisia, um amor de verdade, um amor diferente daquele que a gente vê no mundo, de pessoas que vivem falando mal umas das outras, que criticam umas às outras, que fofocam nas mesas sobre umas às outras, mas quando se encontram, oi, que bom te ver, que alegria te reencontrar. Dentro da igreja isso não acontece. O amor hipócrita, o amor que não é sincero. Você sabe de onde vem a palavra sincera? Sinceridade, a palavra sinceridade vem do latim, que é sincera. Sabe aquele amor encerado? A gente percebe. No mundo isso é normal, na igreja tem que ser combatido. Porque a igreja do Senhor se levantará como uma coluna e baluarte nesses últimos tempos, como um exemplo da manifestação da cultura do reino de Deus, que prevalecerá sobre toda a maldade. O texto que nós acabamos de ler termina dizendo: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então nós nos levantamos com essa cultura. O amor deve ser sincero, dediquem-se uns aos outros, disse Paulo aos Romanos, naquele contexto, com amor fraternal. O amor fraternal é o amor de irmão, é o amor Filadélfia, é o amor que a gente encontra muito dentro de casa. A gente tem uma noção. Quem aqui tem mais de 2 filhos, ou 2 filhos ou mais? Quem aqui tem filhos? Me diz uma coisa, fecha o tempo ou não fecha de vez em quando lá? Na igreja, né, vem os nossos filhos tudo arrumadinho, a menininha com laço, o menininho todo com cabelinho penteado. A gente, meu Deus, eu queria ter filhos assim. Os meus lá em casa brigam. Fecha o tempo ou não fecha? Porque a desavença, a discórdia, ninguém tem sangue de barata. Em algum momento, nós homens invadimos o espaço do outro, a liberdade do outro, o pensamento do outro, o desejo do outro, ofendemos. E dentro de casa a gente vê muito isso. Lá em casa eu tenho 3, um de 18, um de 7 e uma de 6. A diferença do de 18 para o de 7, 13 anos aí, eu acho que é 13 anos, depois 1 ano e 8 para a menina. Então eles têm uma vida lá em casa de bastante harmonia, eu digo assim. Mas de vez em quando o pau quebra. E eles começam a brigar, e eles começam a ter confusão entre eles, e discutindo por causa de um que pegou a comida do outro, um mexeu nas coisas do outro. E aí eu fico olhando assim, observando, só dando corda para ver até onde eles vão. Quando eu percebo que a coisa está se perdendo, eu entro em cena, e eu repreendo. Eu digo: parou, não tem favorito, deem um jeito de se consertar aí, peça desculpa, dá um abraço. E na maior parte das vezes não querem pedir desculpa, não querem dar abraço, mas fazem porque o pai está mandando. E esta é uma consciência que como igreja nós devemos ter. Muitas coisas que nós fazemos não é porque nós queremos fazer, mas é porque o pai manda, a palavra manda.
Então a gente perdoa, a gente pede perdão, a gente pede desculpa, a gente busca a reconciliação, porque somos irmãos. De vez em quando o tempo fecha. Hoje é um culto especial para conciliar com irmãos, porque é o partir do pão, é o compartilhar do cálice, é a comunhão da igreja, é o discernir o corpo de Cristo. Quem é indigno no comer do pão e beber do cálice é aquele que não compreende e discerne o corpo de Cristo, que é sobretudo aquele que foi afligido, açoitado pelo perdão dos nossos pecados. Então quem não perdoa se torna indigno. Então o culto da conciliação é o culto da ceia mesmo. E o Senhor está nos dizendo na sua palavra, diante de um mundo de falsidade, de hipocrisia, diante de um mundo onde as pessoas são descartáveis, diante de um mundo onde os relacionamentos são instáveis, são líquidos. Você já ouviu falar sobre a geração líquida? É a nossa geração. Por que uma geração líquida? Porque é uma geração que não sustenta mais relacionamentos profundos. É uma geração que a gente troca de relacionamentos como quem troca de roupa. É uma geração que a gente não se aprofunda, e os grandes relacionamentos, eles se tornam grandes em momentos de crises. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de uma bifurcação. Jesus falou que o caminho é estreito, que a porta é apertada, que muitos procurarão, mas não encontrarão o caminho. E eu tenho para mim que quanto mais próximo da promessa e do lugar aonde o Senhor prometeu para todos nós, o caminho estreita ainda mais. E nesse estreitamento do caminho, eu acredito que laços se fortalecem, nós se desfazem. Algumas pessoas vão te deixar, mas outras vão se aliançar ainda mais com você. Nós somos uma geração muito interessada com likes, muito dependentes de seguidores, mas nos últimos tempos teremos menos seguidores e mais defensores. Gente que anda conosco, gente que caminha conosco, gente que acredita no que acreditamos, gente que se torna uma só carne conosco. E a igreja do Senhor é o corpo de Jesus, é aquele que estará com Ele. É uma igreja que, mais do que se reunir, vai se unir nos últimos tempos. E para se unir, o amor tem que ser sincero. O relacionamento em amor tem que ser fraternal. Você sabe qual é a grande maravilha do relacionamento fraternal? O pau quebra lá em casa de vez em quando, só que acontece uma coisa extraordinária. Peça perdão, peça desculpa. Não sei o que pediram, passou. Eles vão fazer novas coisas, vão brincar com outras coisas, e acontece algo extraordinário. O momento novo que eles estão vivendo, eles não trazem nada do momento que passou. E esse é o nosso desafio. Nós teremos discussões, desavenças, teremos oposições, teremos problemas entre nós, só que o dedicar-se uns aos outros em amor fraternal é resolveu aqui, e vamos para um novo momento, e no novo momento nós não vamos trazer nada que nos prejudicou ali atrás, porque somos irmãos em Cristo Jesus. Esta é a igreja que vai se levantar nos últimos dias. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Aqui eu explico porque que eu pedi que colocasse a minha versão. A versão que você leu, o mal está com L ou com U? Porque aí é que está a diferença muitas vezes que corrompe o texto. O mal com L é um advérbio de modo. O mal com U é um adjetivo que qualifica alguém. E o texto original e a intenção de Paulo era dizer exatamente: odeiem o que é mal com U. Porque ele está falando de alguém, ele não está falando de coisas. Ele não está falando de influenciáveis, ele está falando de um influenciador. Quem é o mal? Quem é aquele que a sua essência é maligna? Quem é o adversário da igreja? Alguém pode falar? Tem gente que tem medo de falar esse nome. Alguém pode falar? Não? Quem é?
o cola fina, como dizia meu pai. Ele é o inimigo dos irmãos, ele é o adversário da igreja, é a ele que nós temos que repudiar, é contra ele que nós guerreamos, é a ele que nós resistimos, apesar que muitas vezes alguém influenciado por ele promove coisas más, e esse mal é com ele e não com o. Então a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta não é contra pessoas influenciadas pelo mal com o, fazendo coisas más. A nossa luta é contra principados e potestades, agentes dominadores do mal que agem nas regiões celestiais. A grande força da igreja está em se posicionar em lugares espirituais, com poder, com oração, com jejum, com clamor, com manifestação do reino de Deus, clamando pelo reino de Deus, e as coisas naturais serão sim afetadas pelas coisas espirituais. Não se perca na luta. Está na hora de se levantar um exército de JC, os bons soldados de Cristo Jesus, que se posicionam, e uma vez que se posicionam no lugar certo, a justiça de Deus será proclamada sobre a terra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deixa eu declarar de novo em nome de Jesus: o Brasil é um país que tem uma palavra de ser um celeiro para nações. O Brasil é um país que tem uma palavra de ser um berço de avivamento. Os planos de Deus não serão frustrados. O Senhor está no controle de todas as coisas. Se levantará uma igreja que guerreará nos lugares espirituais, e tudo que é natural será afetado. Para de odiar gente e ficar aturando Satanás muitas vezes dentro de casa. Uma igreja que vai se levantar para mudar a história da nossa nação, mas primeiro vai arrumar a cama dentro do quarto. Uma igreja que vai se levantar para mostrar que toda a base da sociedade é sustentada na família, mas que primeiro a sua família dentro de casa voltará a fazer orações, voltará a ter relacionamento com Deus. Antes de orarmos para que o Senhor intervenha na nossa nação, nós vamos fazer aquela oração simples na mesa com os nossos filhos: Deus, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Essa igreja vai mudar a história da sociedade, porque essa igreja vai odiar o mal como aquele que é a manifestação do próprio mal, que muitas vezes nós identificamos no outro, mas toleramos dentro da nossa casa. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Bom é Deus, bom é o Senhor, bom é aquele que disse: eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos os dias tem a ver com vales, tem a ver com montanhas, lugares bons, mas tem a ver com dias maus também. No dia mau Ele também estará conosco. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Precisa acabar dentro da igreja aquela frasezinha xarope, de gente mimimi. Não estão me honrando, não reconhecem. Gente que tem um espírito de autocomiseração, de vitimismo, de coitadismo. Gente madura, gente que entende e aprende na palavra do Senhor que tem mais honra quem dá honra do que quem recebe. O cara tem que ser muito mais honrado para dar honra do que para receber. E na vida vai ser assim mesmo. Na maior parte das vezes nós vamos honrar mais do que recebemos, porque a verdadeira honra que nós receberemos e que nos saciará plenamente é aquela que o Senhor Jesus dará para nós naquele dia, quando ele disse: e eu voltarei e darei a cada um segundo as suas obras. Até lá, na maior parte do tempo, nós vamos honrar muito mais do que receber honra.
E Paulo está dizendo: ei, no meio dessa tribulação, no meio desse mundo caótico, seja alguém de honra, seja alguém que prefira dar do que receber, seja alguém desencanado, seja alguém que pare de ficar reivindicando e seja um agente, seja muito mais doador do que recebedor, até porque isto é o que vai te provocar saciedade. Um mundo de consumismo, um mundo de receber, um mundo de ter, um mundo onde prega a cultura de quanto mais você recebe, melhor você é. No reino de Deus, a cultura é a maior felicidade em dar do que receber. Uma geração que nunca antes, ou a humanidade nunca antes viu tantos acessos quanto nós temos hoje. Nós temos acesso a qualquer coisa, nós temos qualidade de vida, nós temos oportunidades. Qualquer um aqui pode fazer o que quiser, se tiver um mínimo de planejamento, se parcelar em algumas vezes, se procurar, se economizar aqui ou ali. Nós temos acesso a praticamente qualquer coisa da terra. Interessante, é uma das gerações mais adoecidas da história da humanidade. A pastora Juliana está aqui, psicóloga, não tem horário na agenda dela. E se tem mais psicólogos aqui, a gente sabe que vocês estão trabalhando mais do que gostariam, de tanta gente adoecida. Então o que explica? É um povo reivindicando toda a vida para si. E Paulo está dizendo para os de dentro: prefiram dar honra mais aos outros do que a si próprios. Vocês serão mais felizes, vocês serão mais plenos, vocês serão completos. Nunca, é uma ordem, nunca lhes falte o zelo, nunca lhes falte o cuidado, nunca lhes falte a gestão, nunca lhes falte a vontade de cuidar daquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos. Jesus veio para restaurar o homem caído lá em Adão. E qual era a missão do homem caído lá em Adão, que foi restaurado na cruz do Calvário em Cristo Jesus? Se não cuidar, zelar e administrar de toda a criação de Deus, de tudo aquilo que Deus havia colocado na sua mão. O que Deus colocou na sua mão? Jesus disse certa vez a uma das igrejas em Apocalipse: guarde o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Nunca lhes falte o zelo. Zelo é cuidado por aquilo que está nas suas mãos. Tem muita gente que infelizmente caiu no engodo da sociedade, do mundo corrompido, aonde a tua alegria está sempre naquilo que você ainda não alcançou, desprezando aquilo que você já conquistou. Uma angústia sempre por aquilo que ainda não tem, quando dentro de casa tem muita coisa que foi o Senhor quem te deu. Nunca lhe falte o zelo. Cuida. É uma empresa? Cuida. É uma família? Cuida. É um ministério? Cuida. Zela por aquilo que o Senhor te deu. São filhos? Zele. Os teus filhos, diz a palavra, são como flechas. Muito daquilo que nós esperamos como transformação social, a nossa geração não vai dar conta, mas a nossa geração conhece a palavra daquele que dá conta de todas as coisas, e nós vamos apontar os nossos filhos como flechas na mão do guerreiro. São os filhos nascidos, e eles vão mudar muitas coisas. Então zele, sejam fervorosos no espírito. Olha o que o Senhor diz para a igreja: é hora de soprar os pavis fumegantes, é hora de tocar fogo nas brasas, é hora de se levantar uma igreja avivada. Lembra que eu comecei falando para você sobre a experiência do coração queimando de John Wesley? É a experiência de todo aquele que foi selado com o Espírito de Deus, batizado com o Espírito de fogo. Uma igreja fervorosa, uma igreja que não é fria, uma igreja que não é morna, uma igreja que arde, queima pela palavra de Deus e pelo Evangelho e pelo reino de Deus sobre a terra. Uma igreja que levanta com desejo de ver o Senhor proclamando a sua justiça, estabelecendo o seu reino. Uma igreja que é fervorosa.
constituída de gente simples como Elias, homem como nós, mas diz a palavra, orou fervorosamente, para que não viesse chuva, e não veio. Orou novamente, fervorosamente, para que o Senhor enviasse a chuva, e o Senhor enviou a chuva. A igreja tem poder, guarde o que eu vou te dizer, a igreja tem poder, no nome de Jesus, de mudar a ordem natural das coisas. Seja fervoroso no Espírito. Para de duvidar de Deus, porque a vontade de Deus muitas vezes não é a nossa. Eu estava na fila do hospital essa semana para fazer uma visita, e na fila, olhando para o povo, Deus falou comigo: o meu povo pede para que seja feita a minha vontade, desde que a minha vontade seja dele. Aquilo me gelou, porque muitas vezes é isso que a gente faz. Senhor, seja feita a tua vontade, mas a gente acha que a vontade do Senhor é a nossa. Às vezes a vontade do Senhor vai contra a nossa, nós não entendemos o plano inicialmente, mas nós estamos nas mãos de alguém que conhece todas as coisas. E você pode ter certeza, ainda que a vontade do Senhor de início não seja compreendida, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Existem coisas que quando o Senhor fez na minha vida, eu chorei, eu disse: Senhor, como assim? Hoje eu dou graças a Deus, por Ele ter feito exatamente como Ele fez. Então seja fervoroso no Espírito, creia no Senhor. Existe uma promessa do Senhor sobre a sua vida, existe um plano do Senhor sobre a sua vida, e Ele não vai ser frustrado. E talvez não, eu posso afirmar, que para as pessoas darem glória a Deus, vai ter que ficar evidente, que nada partiu de você, tinha tudo para dar errado, o Senhor fez dar certo, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Então tem vezes que na nossa vida, para as pessoas glorificarem o nome do Senhor, elas têm que constatar, não podia dar certo se não fosse Deus. Então seja fervorosa no Espírito, minha irmã, não deixa nada esfriar a fé que você tem, a palavra que você carrega. Sirvam ao Senhor. Meu Deus, Jesus certa vez disse assim: não é possível servir a dois senhores, pois você odiará um e amará o outro, servirá um e desprezará o outro. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Não é possível servir a Deus e ao poder. Não é possível servir a Deus e à fama. Não é possível servir a Deus e o status. É possível servir a Deus no dinheiro, não ao dinheiro. É possível servir a Deus no poder, não ao poder. É possível servir a Deus na fama, não à fama. E isto faz toda a diferença. Você consegue entender o que eu estou querendo te dizer? O Senhor pode te dar muitas coisas, mas nada do que o Senhor te der pode ter você. Fama não é problema para Deus. Deus quer tornar a igreja famosa. Nós carregamos a mesma palavra de Abraão, e a palavra para Abraão foi: eu vou tornar o teu nome famoso. Deus quer que as pessoas olhem para você e saibam quem você é. Mas não é a fama que você vai servir, é Deus na fama. Deus quer dar recursos para essa igreja como nós nunca tivemos antes, enriquecer esse povo como nós nunca enriquecemos antes, mas tem um propósito na riqueza do Senhor para nós, para que nós servamos a Deus com o dinheiro e não ao dinheiro. Nós fizemos ainda há pouco um momento de ofertório, e agora eu posso falar isso porque já passou o momento. Quem foi que governou a tua oferta? A vontade de Deus ou o dinheiro? Quando surge uma necessidade no reino de Deus e uma palavra de Deus sobre alguma coisa que precisa ser sustentada, mantida, investida, patrocinada, quem te governa? A palavra que o Senhor der, porque a palavra de Deus não vem do homem, não é o homem que induz. A palavra diz: cada um faça conforme determinou no seu coração. Quem aqui está cheio do Espírito Santo de Deus? Ele habita no teu coração, Ele fala com você. Quando o Senhor fala com você, quem te governa? A voz do Senhor ou o teu bolso?
Sirva a Deus com as coisas. Sirva a Deus com o poder. O Senhor quer dar autoridade para a igreja. A igreja do Senhor estará, em nome de Jesus, governando com Ele. A palavra diz que Ele nos dará o governo. Nós reinaremos com Ele. Hoje a gente fica olhando muitas vezes, meu Deus, como é que pode o ímpio governar, o ímpio estar no poder, o ímpio prevalecer? Meu irmão, a palavra é uma só. Ele nos comprou com o seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes, e nós reinaremos. Em algum momento da história, o Senhor colocará a igreja no poder, mas essa igreja que será colocada no poder, não será amante do poder. Você já ouviu a expressão poder corrompe? Porque infelizmente, muitas vezes, no poder, a gente se torna dominado por ele. O poder é sedutor. Sirva a Deus. Que se levante uma igreja que sirva ao Senhor. Uma igreja que entendeu que tem muita coisa para fazer. Nós não somos cidadãos exclusivamente espirituais. Nós somos cidadãos sociais. Nós somos cidadãos que têm nesta vida realidades a serem promovidas. Nós trabalhamos, nós pagamos impostos, nós votamos, nós desejamos estabelecer o reino de Deus, e muitas vezes através das coisas naturais do dia a dia, tudo isto é lícito. A questão aqui é de prioridade, escala de prioridades. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então coloca Jesus em primeiro lugar. Sirva ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Paulo disse que a esperança não nos decepciona. Foi Paulo quem escreveu: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Foi Paulo quem disse: por isso não desanimamos, porque embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dias após dias, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Peso de glória vem com sofrimento. Exaltação vem com humilhação. Os humilhados serão exaltados, glória a Deus, mas aí vem a humilhação. Sem humilhação não há exaltação. E aí na humilhação a gente fica: meu Deus, ai, socorro Senhor, socorro, não aceito o inimigo. E o Salmo 66 diz que o Senhor nos prova, nos coloca em armadilhas muitas vezes. Como é que Deus pode colocar nós em armadilhas? Armadilhas são situações impossíveis de você sair sozinho. E eu repito, tem coisas que para o povo da glória a Deus na sua vida terá que ficar evidente que foi Deus quem fez. Ninguém podia fazer, você não podia fazer, a tua cultura não podia fazer, o teu bolso não podia fazer, nada do que você sabia servia para aquele negócio, mas Deus foi aquele que foi lá e te resgatou. O texto diz que Ele nos coloca em armadilhas, mas a um lugar de prosperidade nos leva. É transição. Sofrimentos leves e momentâneos. Não fixe os olhos naquilo que é contraditório, naquilo que é tribulação. Não fixe os olhos naquilo que é momentâneo, mas naquilo que é eterno, o nosso Senhor e a sua palavra. Alegrem-se na esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu Espírito em nossos corações. Sejam pacientes na tribulação. Quem está atribulado aqui nos últimos dias? Tem uns 2 só. Na rede social a gente vê bem mais, mas aqui parece que isso. Porque o culto é uma maravilha, né? O culto já tirou toda a angústia. A paciência não é um sentimento, é um fruto do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo de Deus essa manhã.
e o fruto da paciência vai se manifestar. Pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos na sua necessidade e não se deixem corromper e pratiquem a hospitalidade. Essa é a palavra de Deus para a igreja, independente de lá de fora. É hora de nós sermos uma igreja unida, uma igreja onde a transformação social começa dentro de nós. Uma igreja que, sabendo na necessidade do seu irmão, não diz passa depois, resolve. Uma igreja que começará a constranger a maldade com a bondade, o ódio com o amor. Uma igreja que pratica a hospitalidade, uma igreja que acolhe, que recebe. Uma igreja que compreende que muita gente está engodada e enganada por um espírito de mentira e de engano, mas que não se torna uma justiceira, mas uma proclamadora de misericórdia sobre a terra, porque haverá juízo sem misericórdia para aqueles que não são misericordiosos. Uma igreja que proclama a bondade do Senhor e é hospitaleira, porque se lembra que um dia nós éramos aqueles que não sabiam diferenciar uma mão da outra. Nós éramos aqueles que tínhamos uma conta impagável, e Jesus com o seu sangue perdoou a nossa dívida, e nós fomos alcançados e lavados por esse sangue de graça redentor, que nos justificou de todo o pecado, e agora nós nos lembramos disso para não pegar os outros pelo pescoço, e dizê-los, você me deve, pague o que você me deve. Não, a dívida de muitos de nós aqui era muito maior do que a dívida de muitos engodados lá fora, com bandeiras na mão, vociferando palavras de ordem contra nós e a igreja e a nação. Não, é uma igreja que começa uma revolução interior e que vai se manifestar, porque o bem vence o mal. Quem está com a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? Vamos nos levantar e vamos cear então em nome de Jesus.